Tribuna Independente ao vivo de São Paulo com o cardiologista Carlos Alberto Machado. O tema é Coração Saudável. Aqui comigo na bancada, a doutora Maria Gabriela Esteves, nutricionista, que já está preparando algumas receitas, e o jornalista José Roberto Luchetti. Eu quero destacar aqui a presença de uma especial telespectadora ao vivo, a dona Terezinha Luchetti, genitora do nosso colega, que participa aqui no programa conosco, né? Aplaudindo o seu filho e o famoso Dr. Carlos Alberto Machado. Eu quero agradecer também as manifestações de Ida Maria Bazuco, uma das responsáveis pelo jornal A Voz Católica de Lençóis Paulista. E enviar o nosso abraço ao Monsenhor Carlos José de Oliveira, do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ele é doutor em moral pela Universidade do Rio de Janeiro. Nosso abraço, Monsenhor. A pergunta que é dirigida, a primeira pergunta de telespectador ao Dr. Carlos Alberto Machado é de um consagrado oftalmologista, otorrinolaringologista também, é o Marco Antônio Teixeira Correia. Ele faz algumas indagações ao Dr. Carlos. Qual a relação entre a apneia do sono com as patologias do coração? Primeiro, o diabético deve se preocupar mais com o coração que o não diabético? Por quê? Vou ficar nas duas perguntas iniciais. Né? Então, a apneia do sono hoje é uma patologia extremamente frequente. Se nós considerarmos que existe uma epidemia de obesidade no mundo, hoje deve fazer parte da anamnese do cardiologista perguntar para o paciente qual é a qualidade do sono dele. Por quê? A apneia do sono é uma das responsáveis por aparecimento de hipertensão e naqueles pacientes hipertensos, ela também é responsável por hipertensão resistente. De que forma? A apneia do sono, quando o indivíduo dorme, por problemas mecânicos ou não, ele tem momentos que ele para de respirar. Isso estimula o sistema nervoso simpático, que faz aumentar a frequência cardíaca, pode fazer aparecer arritmias, faz vasoconstrição das artérias, também estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um outro sistema responsável pela regulação da pressão arterial. Então, a apneia do sono hoje é uma das causas importantes de hipertensão refratária, que é aquela hipertensão de difícil controle, que a gente precisa usar 3, 4 ou mais classes de antihipertensivos somadas às mudanças no estilo de vida. Então, essa é da apneia do sono. Em relação ao diabético, realmente o diabético é um fator de risco extremamente importante. Se a gente for ver, a OMS publicou agora em 2004 os principais fatores de risco para a morte, tanto em países de média, baixa ou alta renda. A primeira causa, o primeiro fator de risco é a hipertensão arterial. O segundo é tabagismo. O terceiro é diabetes. O quarto é sedentarismo. Depois vem o colesterol, o alcoolismo, vem as outras causas. Né? Então, o indivíduo diabético, ele realmente tem um risco cardiovascular maior do que o indivíduo não diabético. A terceira pergunta do otorrinolaringologista, o Marco Antônio Teixeira: o atleta está livre de sofrer um infarto, já que pratica exercícios? A gente está vendo frequentemente a televisão mostrar que não, né? Porque o indivíduo, ele pensa que ele está fazendo atividade física e ele está totalmente protegido. Ele está tratando de um fator de risco, né? Então, hoje, quando você vai estratificar o risco da pessoa ter um evento cardiovascular, você considera, o sedentarismo é um deles, mas você considera, se o indivíduo corre, mas ele é obeso, ele fuma, ele é diabético, ele é hipertenso, ele não trata do resto, ele está cuidando da atividade física, isso é importante, mas ele não está isento de vir a ter um evento cardiovascular. Então, ele tem que conversar com o médico dele, fazer uma estratificação de risco, ver todos os fatores de risco que ele tem, e aí, isso é uma parceria, né? Você tem que combinar com o seu paciente, porque mudar tudo de uma vez, muitas vezes é difícil. Então, você vai trabalhando com ele no sentido de você chegar na meta. Se ele já está fazendo atividade física, você eliminou um fator. Aí você tem que levar ele para a meta de peso,
meta de glicemia, que é o diabetes, meta do colesterol, meta da pressão, abandonar o tabagismo. Então, todos esses fatores de riscos também são importantes. As pessoas que regularmente frequentam academias e usam produtos para aumento de massa muscular estão propensos a ter problemas cardíacos? Esses estão propensos a ter problemas cardíacos e tem uma série de outros problemas juntos, né? Esses preparados que o pessoal que vão para a academia, isso tem cafeína, tem proteína em excesso, tem um monte de coisa. Muitas vezes você nem sabe o que tem ali, às vezes, né? Então, a pessoa que faz uma alimentação adequada, ele não precisa daquilo, tá certo? Se ele faz atividade física, naturalmente ele vai ter uma massa muscular mais desenvolvida. E assim, às vezes os indivíduos querem usar complexo vitamínico. Então, eu costumo falar para os meus pacientes assim, se ele come verdura, se ele come fruta, se ele toma sol, tem vitamina ali. As vitaminas, nós temos dois tipos de vitaminas, tem as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, o excesso ele urina, se o rim dele funciona bem. As vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, elas acumulam na gordura, então elas podem ser tóxicas. Tem criancinha, tem mãe que quer dar vitamina para as crianças e não quer dar uma alimentação saudável. A vitamina D, por exemplo, a hipervitaminose D pode dar crise convulsiva numa criança. Então, as vitaminas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não são inócuas, elas podem dar problema. Então, eu costumo falar que o melhor remédio que tem é se alimentar adequadamente, né? Falou Doutor... tudo que eu queria. Tudo que você precisava ouvir e falar. Doutor Carlos, Júlio Prado, ele é de São José dos Campos, ele diz o seguinte: eu adoro cebola. A cebola, o vinho, o chocolate amargo, 70%, e a castanha. Se comermos todos os dias esses alimentos e beber bastante água, faz bem realmente para o coração? E quanto tempo devemos caminhar por dia, no mínimo, para fazer bem também para o coração? Então, veja bem, da cebola eu não sei te responder. Né? Da cebola eu nunca li nada a respeito dos benefícios da cebola. Depois a Gabriela pode complementar se ela tiver alguma coisa a falar. Mas em relação ao vinho, tem estudos mostrando que a uva, ela tem substâncias que são flavonoides, que são substâncias antioxidantes e que diminuem o risco cardiovascular. Mas se você tomar suco de uva, ali tem substâncias flavonoides. Então, você necessariamente não precisa tomar vinho, você pode tomar só suco de uva. Até porque as pessoas que têm um triglicérides aumentado, que é uma das frações do colesterol, o álcool aumenta o triglicérides. Então, isso não pode ser assim. Você falar aqui na televisão, você pode tomar vinho que diminui o risco cardiovascular. Então, cada caso é um caso. Então, você tem que individualizar. Castanha. Uma castanha no dia é o suficiente para você repor. Tem selênio, tem algumas coisas que na dieta habitual das pessoas não tem. É importante. Também não pode ser em grande quantidade, porque também isso tudo você vai somando calorias. O chocolate amargo tem saído estudos que têm benefício na redução da pressão, também tem uma ação antioxidante, também não pode ser usado em excesso, tá certo? Então, viver está no equilíbrio. Quando a gente tem um equilíbrio de tudo, a arte de viver está exatamente em você conviver com as tensões do dia a dia, ter um hábito alimentar saudável, fazer atividade física regular. Então, hoje em dia, eu já falei, a maioria das pessoas mora nos grandes centros urbanos, as pessoas fazem um monte de coisa para outras pessoas, às vezes coisas que nem dá prazer para ela tem que fazer um pouco, ela tem que tirar um horário do dia para fazer alguma coisa que ela gosta, ouvir música, dançar, ler um livro. E aí ela consegue administrar o resto de uma forma melhor. Então, viver está num equilíbrio. E eu posso falar isso,
porque você me conheceu antes e depois. Eu quero até falar sobre isso no programa. Eu consegui mudar meu estilo de vida. Eu quero comentar sobre isso aqui. Isso há mais de 4 anos. Eu sou uma pessoa feliz. O senhor respondeu também já a Benedito Colombo de Curitiba, que quer saber o papel do vinho na saúde do coração. Agora, tem aqui uma pergunta que a resposta cabe ao Dr. Carlos, como cabe também a Gabriela. Ana Maria Borges, ela faz a seguinte pergunta. Meu marido fez cirurgia do coração e não foi encaminhado para o nutricionista e nem foi orientado sobre alimentação. O que o senhor indicaria? Eu quero ouvir o senhor, quero ouvir a Gabriela. Veja bem, hoje a gente sabe, o modelo de saúde está tudo centrado em cima da figura do médico, tá? As evidências mostram que para tratar de doença crônica, isso tem que ser multidisciplinar. Toda vez que você coloca um profissional não médico nesse circuito, você melhora a adesão ao tratamento, você melhora o controle da pressão, controle do colesterol, controle da glicemia. Eu falo isso de uma forma muito confortável, porque há mais de 20 anos eu trabalho numa unidade, que hoje é gerenciado pela Unifesp, que é o Ambulatório Médico de Especialidade Maria Zélia, e eu tenho uma equipe multidisciplinar. E eu costumo falar que ali no Maria Zélia o paciente é melhor atendido do que no meu consultório, porque no meu consultório eu sou sozinho. Por mais que eu faça, eu sou uma pessoa só. Eu posso passar todas as informações, eu acredito que eu passo corretamente, mas toda vez que a gente coloca um profissional não médico, às vezes ele além dele coletar dados que muitas vezes o paciente não fala para a gente, ele passa a mesma informação que eu passaria de uma forma diferente, tá certo? E, assim, eu tenho enfermeiras, tenho assistente social. Assistente social é outro profissional extremamente importante nesse circuito, porque, assim, muitas vezes a pessoa está a vida dela está tão miserável que a saúde é o que está menos preocupando ela naquele momento. Quando você vê... Eu costumo falar que a gente não pode tratar pedaço de gente. A gente tem que entender que a pessoa não é só um coração. Ela tem um todo, ela tem uma série de problemas e que a gente tem que abordar isso de uma forma integral. Então, passar na nutricionista, o indivíduo que foi operado do coração, eu acho que se impõe como uma necessidade. Eu concordo Gabriela, com o doutor. mas você deve uma resposta ainda sobre a questão da cebola. Da cebola? Ela faz bem, não faz? Tanto a cebola quanto o alho, ele tem compostos antioxidantes, como tem hortaliças, frutas, todas as oleaginosas, então nozes, castanhas, amêndoas, frutas vermelhas é uma coisa que está super em alta como antioxidante, mas como a gente está batendo na tecla aqui, precisa ter equilíbrio. Não adianta, castanha do Pará faz bem, come 20 por dia, intoxica de selênio, é um outro problema. Então, realmente, a gente precisa dessa individualização e desse acompanhamento, tanto antes de cirurgia, depois de cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa que está crescendo bastante no país. Eu acho que começou com essa unidade básica de saúde, essa possibilidade mais de atender o público mais básico, vamos falar assim, e agora a gente está subindo cada vez mais em consultórios, tanto com consultórios cirúrgicos ou não, para a gente ter esse acompanhamento que faz muito importante, né? Para a gente prevenir e tratar dessa expectativa de vida aí que está cada vez maior. O telespectador está convidado, ainda há tempo, participe do programa, envie a sua pergunta pelo telefone ou por e-mail. Vamos a um rápido intervalo e voltamos.